Durante a formação do médico, esse tema não foi tratado com a relevância apropriada. E na teoria, a grande parte do tempo foi consumida, em uma anatomia ocular, em uma histologia ocular, em uma física. Eu estou falando aqui de refração, de tipos de lente, para a correção das ametropias, e que esse conteúdo ele não é útil na prática diária do clínico geral. O clínico, com essas informações, ele não consegue ajudar bem o seu paciente. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso ambiente de estudos oftalmoclínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e ajudo clínicos, assim como você, a identificar alterações visuais, sintomáticas ou assintomáticas, tratar quando possível e encaminhar ao especialista quando necessário. E o nosso episódio de hoje, ametropias. Todas as vezes que eu penso em ametropia, o que mais me chama a atenção é a falta de conhecimento dos colegas a respeito deste tema, a respeito deste assunto. Porque as ametropias, elas são inerentes do ser humano. E quando eu falo todos os colegas, eu não estou exagerando. Nesse momento, eu gostaria que você parasse e fizesse a seguinte reflexão. Eu consigo definir a ametropia? E se você não conseguir, não se assuste. Se você tiver colegas ao redor, pergunte para os seus colegas. Olha, qual seria a melhor definição de ametropia? O que você entende a respeito das ametropias? Ou vamos facilitar um pouquinho. Cite, por favor, 3 ametropias. Se você teve dificuldades, seus colegas também terão dificuldades. E quando eu falo assim, é uma situação, é uma condição inerente do ser humano. Isso mesmo. A criança, o RN, ele já, ao nascer, 2 a 3 dioptrias, esse paciente ele é hipermétrope. Aos 7 anos, 70% das crianças terão hipermetropia, 30% miopia. Existe uma grande probabilidade dessa criança, 30%, apresentar miopia. O adulto, após os 40 anos, seguramente ele terá presbiopia. Percebe que os erros refracionais, as ametropias, elas acompanham o nosso paciente independente da idade? E qual que é o maior problema disso? O maior problema é que, uma vez uma ametropia presente e não corrigida, esse paciente ele vai ter prejuízos. Esse paciente ele vai sentir dificuldade. Quando eu reflito a respeito do total desconhecimento das ametropias, entre os meus colegas, eu não consigo pensar em uma outra causa, a não ser a formação. O problema ele está no alicerce. Durante a formação do médico, esse tema não foi tratado com a relevância apropriada. Nós temos 2 cenários em se falando em formação. Ou aquele médico que não teve oftalmologia na sua grade, isso mesmo, ele não teve essa disciplina, ou o colega que teve a disciplina, ele teve o privilégio de estar lá 60 horas, 45, 90, independente, tem oftalmologia, às vezes ele só teve a disciplina na parte teórica, não teve na parte prática, e na teoria, a grande parte do tempo foi consumida em uma anatomia ocular, em uma histologia ocular, em uma física, eu estou falando aqui de refração, de tipos de lente para a correção das ametropias, e que esse conteúdo ele não é útil na prática diária do clínico geral. O clínico, com essas informações, ele não consegue ajudar bem o seu paciente. E é por isso que isso, com o tempo, ficou para trás. Foi um conhecimento que hoje, na sua vida, muito provavelmente está em desuso. Talvez a grande parte da sua oftalmologia hoje você não consegue usar. É a oftalmologia que você aprendeu na academia. Muitos dos colegas não tiveram prática. Muitos dos colegas não conhecem uma lâmpada de fenda.
E a grande maioria dos colegas que tiveram uma prática foi uma experiência muito rápida, né? Então, no próprio posto, na unidade básica de saúde, as queixas visuais, elas não são tratadas adequadamente. Na grande maioria das vezes, o seu preceptor na unidade básica, diante de um paciente com queixa visual, o que ele fez? Ele preencheu o encaminhamento ao oftalmologista. Mesmo no seu serviço, na rede, né, tendo dificuldade, uma escassez desse profissional. Em muitas redes nem tem esse profissional disponível, né? Você nem tem, uma dificuldade muito grande você encaminhar o seu paciente ao especialista. Exceto, às vezes, em uma situação de urgência, emergência, que esse paciente vai ser encaminhado, né, ao hospital regional, por exemplo. Então, se você não teve na sua formação, né, é exatamente aqui nesse ambiente, é para isso que nós existimos, para diminuir a distância entre essa ciência, que é a oftalmologia, e o clínico, né, para que você consiga perceber, né, a saúde visual do seu paciente, para que você consiga olhar o seu paciente nos olhos, para que você consiga fazer uma boa anamnese, um exame físico, inclusive do olho do seu paciente. Isso que deveria ser comum do médico, acaba que torna, né, faz de você um clínico completamente diferenciado. Porque na grande maioria das vezes, nem o paciente acredita que você, médico, é capaz de cuidar da sua saúde visual. É aquela frase que eu ouvi uma vez no pronto-socorro, a paciente ela chegou, né, com um fragmento de carvão, uma maquiagenzinha em pálpebra superior. Ela falou assim, olha doutor, graças a Deus que eu encontrei o senhor por aqui. Eu estava morrendo de medo, né, de encontrar um clínico que não soubesse resolver o meu problema. Essa paciente ela chega com muita dor, muito desconforto e com uma simples eversão de pálpebra você consegue resolver o problema dessa paciente, o alívio é imediato. É uma ação tão pequena, né, mas um benefício tão grande para o seu paciente. E esse paciente ele fica eternamente grato. Porque é a situação que você ajuda o outro quando o outro realmente está precisando muito da sua atuação, do seu conhecimento e da sua intervenção como médico. Um simples cisco no olho, esse cisco no olho tira toda a tranquilidade, né? Tira toda a paz, tira todo o equilíbrio de qualquer pessoa, uma vez que nós temos aí uma grande inervação nessa área. O incômodo é muito grande. Sem falar nos riscos de prejuízo, né? Toda vez que o paciente pisca, ele pode estar arranhando e destruindo um pouquinho mais a sua córnea. Então, veja, esse exemplo ele demonstra claramente que quando você age na saúde visual do seu paciente, você faz um grande benefício e você vai se tornar para esse paciente aquilo que todos nós temos prazer em nos tornar para o outro, né? De grande ajuda, né? De grande utilidade e alguns pacientes até mesmo para aquele paciente você vai se tornar, vai permanecer inesquecível, porque você foi capaz de ajudá-lo no momento que ele está precisando bastante da sua intervenção. Voltando ao termo ametropia, antes de definir a metropia, eu gostaria de definir para você emetropia. Emetropia é a capacidade do olho de focalizar na retina raios do infinito sem acomodação. Né? Então, o olho ele é capaz de receber esses raios e projetar no local adequado, que é na retina. A metropia, então, seria a não, né? Não é métrope, né? Não é metropia. Então é aquele olho que tem uma incapacidade de focalizar na retina raios do infinito, né? Sem acomodação. Dessa forma, essa imagem ela vai ser focalizada ou antes da retina, ou depois da retina, ou em mais de um ponto. A gente vai falar sobre isso, né, no decorrer deste vídeo. Quando nós falamos então das ametropias, eu sempre costumo dividir em 3+1. São as três principais ametropias, né? Miopia, hipermetropia e astigmatismo. E o +1 é aquela ametropia que ela não é comum para qualquer idade. Ela surge após os 40 anos. Essa ametropia ela é chamada de presbiopia,
Vista cansada é quando o paciente, mesmo aquele que nunca precisou de correção visual, ele, depois dos 40 anos, ele começa a ter dificuldade na leitura para perto. O braço ele vai ficando cada vez mais curto, né? O paciente vai esticando mais o braço, afastando mais a cabeça, né? Por quê? Porque ele está com uma dificuldade de acomodação do seu cristalino. Ele vai pagar o preço, né? Enxergando mal para perto. Então, é o paciente presbita. Resumindo, as ametropias, então, miopia, hipermetropia e astigmatismo, mais a presbiopia. E qual que é a minha orientação? A minha orientação é que você pense a ametropia em todo e qualquer paciente que você atenda. Desde a criança, né, adolescente, o adulto jovem, o adulto e o idoso. Você precisa, mesmo esse paciente com ou sem queixa, você precisa perceber esse paciente. Porque às vezes você é a única chance desse paciente ser percebido e bem orientado para procurar auxílio, né, com o especialista para a sua correção, né, para a correção do seu erro refracional. Dessa forma, eu gostaria de trazer algumas informações relevantes para o seu dia a dia. Miopia e astigmatismo, quando não corrigidos, constitui causa predominante de baixa visual em criança. Isso mesmo, a criança ela pode ter baixa visual, né, pela miopia e pelo astigmatismo. E quando eu falo da hipermetropia, essa hipermetropia não corrigida, embora ela não reduza tanto a acuidade visual, ela pode ser fator de risco para o desenvolvimento de estrabismo e de ambliopia. Isso mesmo, estrabismo e ambliopia. Mais um dado importante. Os erros refracionais ou ametropias constituem a causa mais comum de deficiência visual. Principal causa de deficiência visual em criança. Repetência escolar e acidente de trabalho são algumas das consequências desses erros refracionais não corrigidos. Olha como deveria ser simples. Alguém tem um erro refracional, né? Procura um especialista, corrige esse erro refracional, geralmente com óculos. Não é uma conta bem simples? Você tem um erro refracional, faz uso do óculos e pronto, sua visão fica perfeita. É uma conta que aparentemente é muito simples, mas na realidade, no dia a dia, na prática, não é exatamente assim que acontece. E vamos por parte, desde a criança até o adulto. Observa, você pode estar diante de uma criança que tem uma miopia, né? E essa criança não enxerga bem em função dessa miopia. E esse olho, ele não está sendo estimulado adequadamente. Essa criança ela não percebe bem o seu universo, né? O mundo ao seu redor. Você pode estar diante de uma criança, por exemplo, que está no ensino fundamental e essa criança está mal na escola porque ela tem um problema visual que não foi percebido. Quando é um problema que ele é bastante significativo, né? Onde o paciente faz assim para enxergar, é claro que o professor ele vai perceber. Mas se não chegou nesse ponto ainda e essa criança já está sofrendo, às vezes, né, no seu consultório, é a hora de você mensurar a acuidade visual dessa criança e perceber que ela tem uma miopia, por exemplo, às vezes, ou um astigmatismo. Né? Aí você pode argumentar, eu não faço acuidade visual no meu consultório. É exatamente por isso que você precisa sempre questionar a mãe. Há quanto tempo, né, essa criança, qual foi a última avaliação que ela fez com o oftalmologista? Se a resposta for maior ou igual que 1 ano, você precisa orientar essa criança a passar por uma nova avaliação. Você vai se surpreender com um intervalo de tempo. Na grande maioria das vezes, a mãe vai responder, não, doutor, ele não foi ao oftalmologista ainda. Eu acho que a última vez foi aquele teste do olhinho, se fez. E aí você orienta, que é muito importante uma avaliação, né? Para mensurar essa acuidade visual, para ver se esse aparelho visual, se está tudo bem com esse aparelho visual. Tá? Às vezes, quando você está mensurando a acuidade visual no seu consultório, é impressionante, né, a reação da mãe e do próprio adolescente, né, ou da criança, quando você começa a projetar 20/20, ela diz, não, doutor, não estou enxergando. 20/30, não. 20/40, e a mãe fala assim, ó, deixa de brincadeira, meu filho, responda, né? Quais as letrinhas que estão ali? A mãe já começa a entrar em desespero, porque ela começa a perceber que realmente aquela criança tem um problema. 20/50, 20/60, 20/70, nada. 20/100, né? Geralmente é um míope com -1
ele vai ter muita dificuldade de perceber ali as primeiras letrinhas projetadas. E aí é o que eu chamo de efeito São Tomé. Cai a ficha da mãe e a criança ela tem contato com a sua realidade ali, mensurada. Por isso que é muito importante mensurar a acuidade visual no seu consultório. Se você ainda não faz isso, né, se não tem condição de fazer de verdade, então a orientação é que você converse com os pais e explique a importância dessa avaliação periódica com o médico oftalmologista. Vamos então falar das ametropias, uma por uma. Vamos começar com a miopia. Qual que é a definição? Estado pelo qual o olho não acomodado foca a imagem antes da retina. É o que está demonstrado aqui nesse esqueminha. A imagem ela foi projetada antes da retina. Então o paciente ele precisa de uma correção visual. São lentes divergentes, lentes negativas, que vão projetar, vai transferir essa imagem para a retina. Por isso que é uma boa correção. Tá? Então o principal fator que influencia o aparecimento da miopia, acredite, a hereditariedade. Então aí, mais uma vez, a importância, diante de um paciente, você está atendendo ali uma mãe, um pai, e ele usa óculos, e aí você pergunta, qual é o problema visual, A senhora tem miopia, tem hipermetropia? Geralmente o paciente sabe o seu problema. E se ele não lembra o nome, quando você fala, ele diz, doutor, é esse aí mesmo. Mas se mesmo assim o paciente tiver dificuldade em responder, você pergunta para ele, olha, tirando o óculos, a senhora enxerga bem de perto, ou bem de longe? Ele vai responder assim, doutor, quando eu tiro esse óculos, eu enxergo até bem de perto, mas eu não consigo enxergar nada de longe. Pronto, você já fechou. Esse paciente tem miopia, enxerga bem de perto, ruim de longe. Agora, se o paciente responder para você, olha, doutor, quando eu tiro o óculos, eu enxergo muito bem de longe, mas eu não consigo enxergar nada de perto. Logo, esse paciente vai ter hipermetropia. Ele enxerga bem de longe, ruim de perto. Agora, se você pergunta, olha, quando tira o óculos, a senhora enxerga bem de longe ou de perto? Ele vai dizer, olha, doutor, eu com ou sem o óculos, eu consigo enxergar de perto e eu consigo enxergar de longe. Agora, a qualidade é ruim. Agora, quando eu coloco o óculos, fica mais nítido. Ora, o paciente acabou de descrever para você o astigmatismo. Enxerga de perto e de longe, porém com uma qualidade ruim. Quando ele coloca a lente corretiva, que são lentes cilíndricas, esse paciente ele vai melhorar consideravelmente a sua visão. Então, em se falando de miopia, paciente que enxerga bem de perto e ruim de longe, esse paciente ele vai precisar de lentes para, uma vez que essa imagem é projetada antes da retina, para essa imagem ser projetada na retina e esse paciente ter aí uma boa visão. No caso da hipermetropia, o paciente ele enxerga bem de longe e ruim de perto. A definição de hipermetropia, então, seria estado pelo qual o olho não acomodado foca a imagem atrás da retina. É o que está demonstrado aqui nesse esqueminha. A imagem está sendo projetada atrás da retina. Na segunda imagem, essa imagem agora na retina, por quê? Foi corrigida aí com lentes convergentes. São lentes positivas, tá? Elas vão corrigir a hipermetropia. E o astigmatismo, aquela situação em que o paciente enxerga, só que com uma qualidade ruim, ele vai enxergar de perto e de longe, porém embaçado. E geralmente esse paciente reclama que a luz incomoda bastante. Então esse paciente vai ser corrigido com lentes cilíndricas, tá? Geralmente essa lente ela tem um eixo. Então esses são os 3 ametropias mais comuns. Vamos então falar da quarta ametropia, Geralmente 3 mais 1. A quarta ametropia, que é a presbiopia. Todas as vezes que eu penso em presbiopia, inevitavelmente eu penso em 2 palavrinhas: preconceito e constrangimento. O paciente ele já chega no consultório envergonhado, ele tem vergonha. E você pergunta assim, olha, o que eu posso lhe ajudar? O que está acontecendo com o seu olho? Ele fala, doutor, eu não estou enxergando bem. Aí fala assim, o senhor sabe, a idade vem chegando. Esse paciente já está destruído ali. Ele está com vergonha, ele está se sentindo velho. Porque, infelizmente, sinônimo de presbiopia é vista cansada. Presbiopia vem do grego, presbe, velho, ops, visão.
né? Segundo o dicionário etimológico e circunstanciado de biologia, do professor José Luiz Soares, ele define, né, presbiopia, deficiência de visão na velhice, resultante da gradativa perda do poder de acomodação do cristalino. A segunda parte, que é a gradativa perda de acomodação do cristalino, continua, né, atual, essa definição continua atual até hoje, que é a causa da presbiopia. Agora, a primeira parte, para os dias atuais, essa definição ela é extremamente infeliz. Deficiência de visão na velhice. Nós estamos falando aqui de pacientes, né, a partir dos 40 anos. Um erro refracional, em alguns pacientes ela já começa aos 39, 38, 39 anos, mas geralmente entre 40 e 45 anos. Eu não tenho condições de chamar um paciente hoje de 40 anos, paciente de idoso, né, um paciente de velho. Olha, imagina, você olha para o seu paciente de 40 anos, pois é, porque agora que o senhor chegou na velhice, nós estamos falando aqui de adultos jovens, o mundo mudou. A expectativa de vida mudou, a qualidade de vida mudou e esse termo hoje, ele é um termo, infelizmente, um termo inadequado. O paciente, ele fere a autoestima, a idade chega para todo mundo, né, doutor? E você precisa, e às vezes, se esse paciente, ele tem esse sentimento, às vezes ele pode procrastinar a sua ida ao especialista, né? Porque ele diz, não, eu vou tocando, ele vai tentando, né? Vou tentando, ele vai levando a vida. Mas isso não é bom. Por que que não é bom? Porque nós estamos falando aqui de um adulto que tem atividade de vida diária, esse adulto é ativo, esse adulto que dirige, esse adulto que lê, esse adulto que trabalha com o celular e com o computador e a vida dele está ruim e às vezes por puro preconceito. E é o momento de você acolher bem esse paciente. E nada melhor para fazer a diferença na vida do seu paciente do que a questão da empatia. Quando você acolhe esse paciente, explica para esse paciente que é um processo natural, é fisiológico e que hoje não é sinônimo de velhice, né? Pelo contrário, nós estamos aí na melhor fase da nossa vida ativa. O paciente aos 40 anos, e esse paciente agora ele precisa de uma correção, porque é a biologia natural. E aí pronto, esse paciente ele começa a entender que o seu problema é um problema que todos vão passar e que não é sinônimo de velhice. E esse paciente ele vai se sentir mais acolhido. Esse paciente vai, com certeza, ficar mais motivado a procurar ajuda, a procurar o especialista. Às vezes nós temos contato com um paciente de 45 anos, você pergunta, e essa dificuldade começou quando? Ah, doutor, já tem uns 4, 5 anos, né? Eu estou adiando, e isso não é bom. Né? Chega um momento que ele realmente não consegue, né? Mesmo aumentando, né, a distância, ele não consegue perceber, né? Ele não consegue fazer uma boa leitura, ele não consegue realizar as suas atividades no trabalho. Então nós estamos falando aqui, independente da profissão, após os 40 anos, o paciente ele vai ter dificuldades para perto, né? Na visão de perto. Alguns vão perceber pelas suas atividades mais cedo, outros demoram mais. Mas essa dificuldade ela vai chegar para todo mundo e o paciente não precisa sofrer. Por isso, você precisa orientar bem o seu paciente. Você consegue perceber que não vai ser a queixa principal? Durante a sua anamnese, né, quando você perguntar como está a visão, é o momento de você tocar nesse assunto, né, e orientar bem o seu paciente. Algumas histórias curiosas, né, é muito comum, né, você está aqui atendendo o paciente entre 13 a 18 anos e ele relata para você, diz, olha doutor, meus amigos às vezes me acham até um pouco boçal, porque eu passo por eles na rua e não cumprimento. Mas na realidade eu não cumprimento porque eu não estou enxergando ninguém, né? Eu não vejo o rosto das pessoas. Eu sei que tem alguém ali, mas eu não consigo perceber o rosto dessas pessoas. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um paciente com miopia. Ele enxerga bem de perto, mas ele tem dificuldade de enxergar de longe, né? Então logo esse paciente ele tem, né, está tendo aí problemas, né, nos seus relacionamentos interpessoais mal interpretados, né? Então, se você ficou comigo até aqui, você já percebeu qual a importância de adicionar as ametropias no seu arsenal durante a sua anamnese. Garantir, né, uma boa saúde visual, né, e na criança garantir
o bom desenvolvimento. E você deve estar se perguntando como fazer para incluir na sua investigação, né, na sua anamnese, seu exame físico, as ametropias. E a resposta é muito simples, né? Durante a sua anamnese, da cabeça aos pés, você vai perguntar, você está enxergando bem, né? Como é que está a visão? A visão está boa? E aí é uma excelente oportunidade, né? Dependendo da resposta do seu paciente. E você vai perceber de cara se ele já faz uso de óculos, né? E se ele faz, você vai perguntar, qual foi a última vez, né, que o senhor passou por uma avaliação com um especialista? E ele responde, doutor, já tem uns 4, 5 anos. Se a resposta for maior ou igual a 1, é a hora de orientar esse paciente a uma nova avaliação, né, com o especialista. Nós temos aqui um estudo, né, ele foi realizado em crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, um total de 727 pacientes. Desses, 373, ou seja, 51,3%, apresentavam queixas visuais. Olha que dado relevantíssimo. 727 pacientes estudados entre 6 a 18 anos, né, 51,3% apresentavam queixas visuais. E quais queixas? Prurido, cefaleia, baixa acuidade, lacrimejamento, dor ocular, tá? Então, só reforçando aí a necessidade de você incluir a saúde visual na sua investigação, na sua anamnese, na conversa com o seu paciente. E se você ficou comigo até aqui, eu não poderia perder a oportunidade, né, de conversar com você a respeito do olho seco. Hoje nós atendemos vários pacientes, né, que são emétropes, não tem, apesar da queixa visual, ele não tem necessidade de correção, porém com o olho extremamente seco. Nós fazemos no consultório, né, um teste, né, que nós chamamos de BUT, onde nós estilamos uma gotinha de fluoresceína, é um colírio de cor amarelo, de cor alaranjada, né? E esse paciente, diante da lâmpada de fenda, nós incidimos uma luz azul, azul de cobalto, e nós conseguimos perceber o exato momento do rompimento do filme lacrimal. Geralmente, esse filme ele quebra com 10 segundos. Mas, diante de alguns pacientes que estão com queixa, né, eles têm certeza que precisam de óculos, às vezes você vai lá e esse filme, a ruptura, aí 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, esse BUT reduzido. E nesse momento o paciente ele não precisa de óculos, esse paciente ele precisa de um tratamento para o olho seco. É muito comum, dependendo do clima, mas hoje nós temos outros fatores. Quando nós estamos diante do computador ou diante do celular, nós piscamos menos, bem menos. Então esse olho ele já tem uma tendência a ficar seco. Imagina alguém que já está com o BUT reduzido, já está com o olho seco. Diante do celular ou computador, esse olho vai ficar mais seco. Esse paciente ele vai ficar incomodado. É por isso que você precisa orientar o seu paciente, porque seguramente todos os seus pacientes fazem uso do celular ou do computador. Então, qual é a orientação mais importante? É que, diante do celular ou diante do computador, né, de 20 em 20 minutos, esse paciente pare, olhe para o horizonte, pisque bastante, né? Dessa forma ele está relaxando a musculatura e está lubrificando, né, o seu olho, reduzindo assim, né, os sintomas, as queixas, né, de olho seco. O paciente que tem olho seco, ele vai sentir um desconforto, às vezes até mesmo sensação de areia, aquela sensação de olho em brasa, né, que o paciente costuma reclamar. Esse paciente ele enxerga mal, ele vai ter dificuldade também, porque ele está desconfortável. Às vezes, né, nós atendemos o paciente, nós não passamos ali a receitinha do óculos, esse paciente fica um pouco contrariado, nós fazemos o tratamento para o olho seco e pedimos que ele retorne com 15 dias, né? Esse paciente, quando retorna, ele já vem sem queixa, ele vem com outro humor, ele está feliz, a visão melhorou, ele está bem, né, agora. Por quê? Porque foi resolvido o seu problema. E é isso que é muito importante. Geralmente, as pessoas, quando procuram atendimento especializado, né, que estão com dificuldade visual, é cultural eles imaginarem que vão sair dali com a receitinha para comprar o óculos. E quando isso não acontece, né, quando você percebe o problema e trata esse problema, esse paciente no primeiro momento sai surpreso, às vezes até mesmo um pouco decepcionado,
Às vezes esse paciente já passou na ótica antes da consulta, já escolheu o modelinho do óculos, né? É muito comum. E aí ele sai um pouco contrariado ali porque você não passou uma receitinha, mas quando ele, depois do tratamento, ele volta feliz e ele percebe que realmente não tem necessidade naquele momento. E é por isso que é importante uma avaliação periódica, né, com o especialista. O cuidado com a saúde visual. Nós costumamos falar para o paciente, geralmente o paciente de um olho só, olha, o senhor tem que cuidar muito bem do seu olho bom. Né? O outro o senhor não tem visão, porém tem que cuidar melhor ainda desse olho, porque o senhor só tem um. Mas essa orientação, ela tem que ser estendida para todos os pacientes. Olha, o senhor precisa cuidar muito bem do seu olho, né? Cuidar muito bem da sua visão. E é importante orientar, inclusive, né, a saúde, a segurança desse globo ocular. Diante de qualquer atividade que você tenha, qualquer risco de machucar esse olho, é importante usar o equipamento de proteção, é importante usar o óculos. Com Deus, um excelente plantão e um forte abraço.